Aleluia. Coloca a mão no seu coração, porque Deus vai continuar falando. Essa mensagem de agora, ela tem uma importância tão grande na nossa vida, porque é o momento de Deus revelar a você o que você está fazendo aqui hoje. Amém? O nome dessa mensagem é Mulheres que o céu conhece pelo nome, mesmo que a terra não registrou. Mulheres que o céu conhece pelo nome, mesmo quando a terra não registrou. Mateus 6,6 fala assim: mas o Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Nós estamos vivendo num tempo em que o nome da pessoa, ele precisa ter destaque. Sim ou não? Nós estamos vivendo num tempo em que o nome da pessoa tem que estar no cartaz, em que aquele nome ele tem que ter uma representatividade. Eu não conheço essa preletora de hoje, nem vou lá ver não, para labareda não. Eu não conheço. É uma validação do nome que nós nunca vimos tanto igual. Mas o que Deus traz aqui para a gente essa noite? Não importa o seu nome aqui na terra, o que importa é que você é reconhecido lá no céu, e Deus conhece a sua história, Deus conhece o seu nome, antes mesmo da fundação do mundo, Ele te formou, Ele te criou, Ele sabia da sua história, e Ele sabia que você estaria aqui no Labareda de Fogo hoje. Ele conhece a sua história. O tema dessa mensagem, mulheres que o céu conhece pelo nome, é porque eu fui passeando pela Bíblia, e eu sendo mulher, eu prego para as mulheres, ministro para as mulheres, e eu gosto de entender as mulheres na Bíblia. Por mais que a Bíblia foi escrita debaixo de um costume judaico, onde a mulher não tinha nome, onde a mulher não tinha validação, Deus fez questão de colocar a história de várias mulheres aqui. E o que mais me impressiona aqui, pastores, é que muitas delas, o nome delas não estão revelados aqui. Elas não têm nome registrado nas Escrituras Sagradas. Elas são reconhecidas por quê? Pela sua dor, pela sua tragédia. Aquela ali, a mulher do fluxo de sangue. Aquela ali que perdeu um filho. Aquela ali que o marido não valia nada. Mulheres que não tinham nome aqui na terra. Mas o que Deus nos fala aqui nessa noite é que Ele usa pessoas que a terra não conhece, mas com propósitos de mudar gerações. Talvez você até hoje se vê como uma pessoa sem representatividade, mas eu quero te dizer que o céu está escrevendo a sua história. Assim como hoje nós vamos contar a história dessas mulheres que não tiveram o nome registrado, um dia a sua descendência vai contar, mas a minha avó, a minha bisavó, a minha tataravó estava lá no Labareda de Fogo, e ela se posicionou, e a vida dela foi transformada, e por causa dela e dele, eu estou aqui hoje. Porque essas mulheres que eu vou trazer hoje mudaram a história da sua vida e da sua descendência. A primeira dela eu vou usar umas que muitos já conhecem até a história, mas eu quero contar e você aprenda, por favor. Eu aprendo muito isso com o meu pastor, que ele fala que é por causa da idade, mas ele repete às vezes a mesma história várias vezes. Alguém conhece alguém assim? E olha, a maior aula de etiqueta é você ouvir a história caladinho, como se você nunca tivesse ouvido. Eu ouço ele, né, meu amor? Eu ouço ele falando como se eu nunca tivesse ouvido a história. Então, a primeira mulher que eu quero trazer aqui nessa noite, que não tem nome, é a mulher do fluxo de sangue. Ela está lá no livro de Marcos,
capítulo 5. A fé que parou o céu. 12 anos hemorrágica. 12 anos sofrendo. 12 anos humilhada. A história dessa mulher é que quando a sua menarca chega, a sua primeira menstruação chega, ela vai levada para o arraial das imundas ou dos impuros, onde ela vai ser deixada afastada das pessoas, porque ela não podia contaminar as outras pessoas, porque eles viam aquilo como uma contaminação, qualquer pessoa que era enferma. E aquela menina, ela é levada ali pela faixa de 12 anos, talvez, ou quando chega uma menarca de uma menina, e ali ela fica 12 anos da sua vida, ela perde a sua identidade, 12 anos da sua vida, ela perde a sua saúde. A Bíblia vai dizer que ela perde todo o seu dinheiro que ela gasta para tentar curar aquela enfermidade. 12 anos da sua vida, ela perde oportunidades. 12 anos da sua vida, ela perde a sua juventude. Mas ali sempre chegava outros para ficar naquele arraial dos imundos. E ela ouve dizer, naquele lugar que ela estava, que havia um homem passando pela cidade. Mas não era qualquer homem, porque ela já tinha conhecido vários tipos de pessoas que ela já tinha ouvido falar que resolvia o problema dela. Gastou dinheiro por causa disso. Mas aquele homem que ela ouviu dizer, como ela nunca ouve dizer antes, era aquele que abria os olhos do cego, era aquele que abria os ouvidos do surdo, era aquele que fazia o mudo falar, era aquele que limpava a lepra, era aquele que fazia o paralítico andar, era aquele que podia resolver um problema dela que ninguém até hoje havia resolvido. E ali ela fica sabendo que Jesus de Nazaré está passando pela cidade. E ela toma uma decisão: eu vou sair daqui do arraial e vou me juntar com a multidão, porque eu vou atrás do meu milagre. Quem veio aqui atrás de um milagre? Ela corria um risco de morte, porque ela não podia se misturar no meio da multidão. E aquela mulher, ela sai dali com um propósito: eu creio que eu vou receber o meu milagre. Por que ela é uma mulher que parou o céu, pastora Edmar? Porque o céu estava indo resolver um milagre na casa de Jairo. O céu estava movido para ir resolver na casa de Jairo um problema. Mas aquela fé, aquela mulher, ela fez o céu parar por causa do seu milagre. Quando a Bíblia diz que ela se mistura no meio da multidão, e ela vai apertando um, e ela vai apertando o outro, até que ela toca na orla do manto de Jesus. A atitude daquela mulher faz o céu parar. Eu quero saber se tem gente aqui disponível para fazer o céu parar. E aquela mulher, quando toca a orla de Jesus, Jesus para no meio da multidão. E vocês conhecem a história. Ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Senhor, mestre, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta: quem te tocou? De mim saiu virtude. Há algo sendo movido diferente nesse seminário, porque Deus, Ele vai liberar algo que Ele ainda não liberou na sua vida. Agora escuta comigo. Ela saiu do arraial das imundas para procurar o quê? Um milagre. Para viver o quê? O milagre da cura física. Quando Jesus olha para ela e ela diz o que estava acontecendo, naquele momento ela queria ser curada daquele sangramento, daquela hemorragia. Mas quando Jesus olha nos olhos daquela mulher, Ele vê que ela não tem identidade. Ele olha para ela e vê que ela era conhecida como uma mulher de hemorragia, uma mulher do fluxo de sangue, uma mulher abandonada, uma mulher que estava sofrendo. A terra conhecia ela sim, mas Jesus olha para ela e diz: filha, filha, a
hoje é que a terra te conhece por uma dor, mas hoje eu estou te dando uma identidade celestial. Ele dá a ela uma identidade celestial. Quando ele fala para ela, filha, ou seja, na terra ela não tinha nome, mas no céu ela já tinha nome com propósito. E ali Jesus libera duas curas para ela: a cura emocional primeiro, e depois a cura física. Tem muita gente que entra e sai da igreja e não acontece nada na vida dela. Ela procura cura, milagre não acontece, porque ela precisa primeiro curar a sua alma. E hoje à noite Deus vai liberar cura interior para a sua vida. O que eu aprendo com essa mulher do fluxo de sangue? Não é o nome que te destaca, é a fé que te posiciona. Eu quero saber se tem homens e mulheres de fé aqui nessa noite. A segunda mulher que não tinha nome na Bíblia é a viúva de Sarepta. Essa mulher que quando o profeta chega perto dela, lá no livro de 1 Reis 17, ele fala assim: mulher, o que você tem nas suas mãos? Ela fala: eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E logo após ela diz: eu vou fazer um guisadinho aqui, uma comidinha para mim e para o meu filho, comeremos e... Se o diabo diz que há morte na sua casa, eu quero declarar agora que há vida dentro da sua casa, no poder do nome de Jesus. Comeremos e morreremos. Aquela mulher era reconhecida por causa de quê? De uma miséria, uma pobre coitada. Ela não tinha marido. Uma pessoa que já não tinha marido, era viúva naquela época, já era uma pessoa desprezada, humilhada, não tinha valor nenhum. Ela era reconhecida por quê? Por causa de uma miséria. Comeremos e morreremos. Eu tenho só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu não tenho mais nada. Ela era reconhecida por causa de uma miséria, por causa de uma humilhação aqui na terra, mas lá no céu ela era conhecida como uma mulher que tinha propósito. Qual que era o propósito dela? O profeta então diz para ela: vai lá e faça então esse pão e dê a mim primeiro, para eu comer primeiro. Aparentemente é uma covardia. Como assim? O profeta vai comer antes e ela acabou de falar que ela vai comer e vai morrer. Ela só tem aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha. Eu quero te falar que quem honra a autoridade não fica sem honra lá no céu. Se você honra a sua autoridade, você vai ser honrado lá no céu. Aquela mulher entendeu do propósito e ela faz a comida e dá ao profeta. Naquele momento que ela oferta a única coisa que ela tem, Jeová Jiré muda para a casa dela. Eu quero dizer que Jeová Jiré está mudando para a sua casa hoje. E diferente daquela outra viúva, do discípulo de Eliseu, que vai para casa e vê o azeite multiplicando de uma só vez na frente dela, essa viúva, ela não vê a farinha e o azeite multiplicando na frente dela na hora. Olha o mistério. Ela vai lá, faz a comida, come e vai dormir com o filho dela. No outro dia, quando ela volta, tem azeite e farinha na panela. Ela faz de novo, come e dorme. E no outro dia tem azeite e farinha na panela. Eu quero dizer para você, a provisão diária de Deus já está sendo liberada. Aquela mulher ofertou e ela viveu o milagre. Segura aí. Terceira mulher, a mulher sunamita. Pastora Nani quase entrou na minha mensagem ontem, quase, porque eu fiquei nervosa aqui. Eu falei: meu Deus, ela vai pregar minha mensagem. Mas se você está aqui desde ontem, você percebeu que uma mensagem está casando com a outra, sim ou não? É assim que Deus trabalha. A mulher sunamita, a história dela está lá em 2 Reis, capítulo de número 4. Diferente dessas mulheres que eu falei, das que eu vou falar, ela não era reconhecida por causa de um problema, por causa de uma dor. Ela não tinha problema aparente. Essa mulher, ela era bem casada,
ela era rica, ela não tinha problema aparente. Mas eu falei assim, Deus, eu estou falando de dores, eu estou falando de tragédia, como que eu vou trazer a mulher sunamita para essa história? Sabe por quê? Essa mulher fez algo no momento em que ela não tinha nada para pedir, que muita gente não tem coragem de fazer. Ela serviu. Ela não tinha nada para pedir e ela serviu. Se você não me entendeu, eu quero explicar mais detalhadamente para você. A nossa vida, ela é movida por ciclos. Tem um ciclo que parece que você está passando dentro de uma prensa de azeite. Meu Deus, passa uma luta, vem outra luta, passa uma luta, vem outra luta. E tem momentos que você não sabe nem o que pedir para Deus. Sim ou não? Só eu que já vivi isso. Eu já vivi momentos que eu ajoelhei nesse altar, eu não tinha nada para pedir. Falei, meu, que vergonha. Senhor, está tudo bem, casamento, saúde, família, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas assim como lá, no livro de Gênesis nos ensina, quando José administra a fazenda de Potifar, ele tem aquele sonho das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Por que eu quero entrar nesse assunto? Porque você vai armazenar fé quando tudo estiver muito bem. O sonho foi 7 vacas magras, o tempo da luta. 7 vacas gordas, quando tudo estiver bem. Então, quando tudo estiver bem, armazena fé para quando o dia mau chegar. Porque o dia mau, ele chega para qualquer um. Ele não avisa que está chegando. Essa mulher, ela tinha algo profundo, que era discernimento. Fala comigo, discernimento. Ela preparou um ambiente. Vou beber água. Foi a mulher que preparou o ambiente para viver um milagre dentro da sua casa. Quando ela não tinha que pedir nada, ela não ficou em casa pensando, não vou na igreja hoje não, está tudo bem, vou ficar no sítio, vou viajar, não vou orar hoje não, está tudo bem, não vou jejuar não, está tudo muito bem. Eu vou servir. Eu vejo, ela falou com o marido dela, que o profeta tem passado por aqui, e eu vou construir para ele um quarto. E ela constrói um quarto para o profeta, e ali ela coloca uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Vou acelerar nessa história que você já conhece. O profeta pergunta o que aquela mulher precisava, e até então ela não disse nada, não preciso nada. Mas o discípulo do profeta vê que ela não tinha filho. Profeta, eu vejo que ela não tem filho. Resumo da história, ela engravida e ela tem um filho. O filho cresce, a promessa cresce, mas a promessa morre. Eu quero te dizer, é hora de você confundir o inimigo. Se falaram que estava morto, Deus vai declarar vida. O menino morre. E sabe o que me impressiona nessa mulher? Ela não se desespera, ela não chora, ela não grita, ela não rasga suas roupas. Ela pega o menino e ela leva o menino para o quarto do profeta. Ela poderia ter levado o menino para o hospital, para o funeral. Ela poderia ter levado o menino para o quarto dela, para a sala, deixado ali, mas ela coloca no quarto do profeta. Ei, eu quero te dizer uma coisa, você que tem a experiência da oferta de sacrifício, não tem que ter medo da morte no seu casamento, na morte no seu ministério. Deus está falando para você, eu vou trazer vida de novo. Ela coloca o menino no quarto do profeta e aquele menino ressuscita. O que eu aprendo com essa mulher?
com a mulher sunamita. Mulheres que preparam o ambiente geram ressurreição dentro da sua casa. Prepara o ambiente. Quando eu disse sobre armazenar fé, e eu falei que eu muitas vezes orei nesse altar e falava: Senhor, armazena fé para no tempo que eu precisar. Porque no momento em que havia morte dentro de mim, Deus trouxe ressurreição. Porque qual foi a minha oração? Senhor, lembra quando eu te pedi para armazenar a fé para mim aí? Eu preciso dela agora. Então tenha discernimento, se posicione dentro da sua casa, faça o seu altar no secreto, para que Deus venha te honrar publicamente. A quarta mulher, a mulher cananeia. Olha como a gente aprende com essa mulher. No livro de Mateus 15, 21 fala sobre ela. Uma mãe que lutou pela vida da sua filha. A Bíblia vai dizer que ela vai até Jesus. Ela vai até quem? Ela vai até Jesus clamar pela libertação da sua filha endemoniada. E a história vocês conhecem, porque eu não posso delongar todas as histórias. Essa mulher que era conhecida por ter uma filha endemoniada, ela não tinha nome. O reconhecimento dela era: a mãe daquela menina endemoniada, a mãe daquela menina problemática, a mãe daquela menina viciada em droga, a mãe daquele menino rebelde, a mãe daquele menino. Ela era reconhecida por causa do problema que a filha dela carregava. E quando ela chega diante de Jesus, e ela tenta pedir a Jesus o milagre da filha dela, ela ainda é desprezada. Sim ou não? E sabe o que me chama a atenção nessa mulher? Que ela insistiu pelo milagre, pela libertação da filha dela. Tem pessoas que por menos, pastor Alzeni, eu não vou na igreja mais não. Pastor falou que trem lá para mim. Não vou orar mais não. Vou sair da igreja. Não quero mais não. Por causa de um não ou de uma espera. O que nós aprendemos com essa mulher? Mães que insistem ver os seus filhos libertos. Eu estou falando para você mesmo, que já falou que vai desistir de orar pelo seu filho. Você criou seu filho na igreja, ele pegou um caminho para o mundo. Não desista do seu filho. Há libertação dentro da sua casa. Não desista do seu filho. Uma mãe posicionada, ela muda o destino dos seus filhos. Eu ouvi um testemunho certa vez de uma moça. Ela nasceu na igreja, cresceu, aí chegou a fase da adolescência e decidiu sair da igreja também. Não vou mais, porque a mãe deixou ir numa festinha, numa baladinha e depois numa ravezinha. Deixa ela conhecer. E aí saiu do controle. Aquela menina saiu da igreja. Mas mesmo assim, a mãe dela se posicionou e ela começou a obrigar aquela menina a ir na igreja. A menina vinha com a cara fechada, dormia no culto, lixava a unha, mas estava onde? Estava onde? Você vai sim. Você vai sim. E essa moça conta que um dos dias, eu acredito que era um seminário Labareda de Fogo, a pastora estava pregando. E aquela mensagem entrou dentro do espírito dela. Ela voltou a ter comunhão com Jesus e nunca mais se desviou do caminho do Senhor. Ela viveu uma experiência verdadeira. Por isso que eu estou falando com você. Cadê o seu filho? Ele não quer vir? Obriga ele a vir. Vai vir sim. Eu estou falando para alguma mãe aqui. Eu posso ouvir um amém? Vai vir sim. Amanhã é Labareda de Fogo. Ele vai vir sim. Porque Deus vai usar um profeta nesse altar para ele voltar ao primeiro amor. Mães que se posicionam.
muda destino dos seus filhos. A quinta mulher que eu quero dizer, que falar aqui rapidamente, é a mulher de Noé. Conhece? Eu nunca vi nenhum pregador falar sobre essa mulher. Já? Nunca? Nossa, eu estou me sentindo a pregadora do Labareda. Você, que em 1986 estava lá no Labareda, nunca ouviu falar da mulher de Noé? Eu nem tinha nascido nessa época, gente. Olha, a mulher de Noé, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, 9, a Bíblia fala sobre ela, que ela entrou na arca com Noé, mas ela não construiu a arca. Mulheres são influenciáveis. Escuta, fala para sua mulher, para uma mulher do seu lado assim: o que você tem influenciado dentro da sua casa? Essa mulher, ela não entrou na arca. Ela não construiu a arca, mas ela entrou na arca. E quando eu falei, tem várias mulheres, mas qual é o segredo de Deus para essa mulher? Vocês estão tudo nervosos para saber. Mulher influenciável. Imagina se a mulher de Noé se posicionasse como Eva. Ah, Noé, você está louco? Você vai construir uma arca? O que é esse dilúvio? Nunca choveu. Você está doido, Noé? Vai construir arca nenhuma não. A mulher vira um satanás dentro de casa. O cara começa a acreditar mais na mulher do que a voz de Deus. Ela não entrou na arca, ela não ouviu a voz de Deus, mas ela sustentou o chamado do seu marido. Talvez você não está no púlpito, talvez você não está na liderança, talvez você não está pregando, mas você está sustentando o chamado do seu marido. Deus está levantando mulheres aqui para sustentar o chamado do seu marido. Enquanto Noé batia o prego na mão, batia o martelo e machucava a mão, a mulher de Noé estava ali fazendo o curativo da mão dele. Enquanto o mundo falava, esse homem é louco, ela falava, vai lá gatão, vai lá amorzão, vai lá, nós vamos viver na arca, nós vamos sobreviver. E não foi 1 ano não, e não foi 10 anos não, foram 100 anos de espera e sustentando o chamado do marido dela. Eu hoje, quem viu eu apresentando a pastora Lili, eu falei algo aqui na apresentação com ela, e é verdade. Muitas vezes, nós na posição de esposa de pastor, somos muito cobradas. Ah lá, bibelô de altar, né? Faz nada dentro da igreja. Eu já ouvi isso. Mas eu fazia dentro do meu altar secreto, no meu joelho, sustentando o chamado do meu marido. Quantas vezes ele chegou em casa e falou: meu bem, você me traz paz para eu trabalhar e produzir. Você me traz paz para eu escrever livro. Você me traz paz. Ei, eu quero te dizer, se esse é o tempo de você só sustentar o chamado do seu marido, sustente, porque a sua hora, da sua honra, ela vai chegar na terra. Essa mulher era conhecida como a mulher de um louco, mas no céu, ela era conhecida como a mulher que deu continuidade para uma geração. A humanidade só deu continuidade a partir da vida dessa mulher. Ei, meu Deus, Deus já falou com 5 mulheres aqui, sim ou não? Está pegando até os homens de tabela. A 6ª mulher, eu precisei pedir perdão para ela, de verdade. Nossa, eu já peguei essa Bíblia aqui, menino. Peguei essa Bíblia e eu falei mal dessa mulher.
Põe lá a cesta. A esposa de Jó. Quem nunca? Fala. Não mente não, que senão a gente morre aqui. Fala igual o pastor Gilmar. Quem nunca falou mal dessa mulher? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Você fala na mulher de Jó, você lembra de quê? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Que mulher encardida. Eu falei mal dela e eu pedi perdão. Porque enquanto todos olhavam a dor de Jó, que perdeu 10 filhos, aqui existe uma mulher, uma mãe, que perdeu 10 filhos. Todo mundo conhecia ela como a mulher incrédula. Ah lá, só fica murmurando. Eu quero te dizer que a dor fala. A dor fala de forma diferente para cada um. Eu comecei a entender muito disso. Eu não fiz psicologia, aqui nós temos vários psicólogos. Mas Deus me deu esse dom de entender a alma do ser humano. Quando a pessoa é muito encardida, você pode ter certeza que ela tem uma história de sofrimento. Ela não é amarga porque ela quer ser amarga. Quando a mulher de Jó disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, ela estava com 10 filhos mortos. 10 filhos no caixão. O marido agora na miséria. O marido enfermo, fétido, fedendo, as escaras dele, as feridas dele fediam. Ela vivia um cenário agora de luto profundo. E eu disse até hoje no almoço com algumas pastoras, só entende de dor quem já passou por ela. E eu tenho propriedade para dizer sobre luto. Até então, quando alguém... Eu orei para a pastora Eixla quando o menino dela morreu, mas eu não sabia do que eu... Deus sustenta, mas eu não entendia a dor que ela estava sentindo. De perder um filho. Você só entende da dor do próximo quando você já viveu aquela dor. Por que Deus me deu autoridade para orar por casais estéreis e eles ficarem grávidos? Não é porque eu sou boazinha, que eu jejuo, que eu oro, não, porque eu entendo dessa dor. Quando eu oro para esse casal, eu oro com a minha alma. É como se eu tivesse pedido um filho para mim. E a mulher de Jó, quando ela diz, amaldiçoa o seu Deus e morre, ela estava falando no meio de uma dor. Se uma pessoa sepultar hoje a mãe, e amanhã ela decidir fazer uma viagem dos sonhos, ok, eu não vou julgar essa pessoa. Se ela enterrar a mãe hoje, e amanhã ela se trancar dentro do quarto, ok, eu não vou julgar essa pessoa, porque luto é diferente. Cada um vive o luto de uma forma. Cada um vive o luto de uma forma. E ela não estava falando nesse momento da fé dela, ela estava falando da dor dela. Deus está me usando aqui para falar com algumas pessoas que estão com falas de momento de dor. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Qual que é a diferença dessa frase quando você diz, Deus não me ama mais, Deus esqueceu de mim, Deus não vai liberar essa promessa mais? Você está falando no meio de uma dor. Mas essa mulher nos ensina que a dor também, ela é ouvida pelo céu. Em Jó 1, essa mulher perde tudo que ela tinha. Mas para Deus escrever Jó 42:10, e Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele tinha em dobro. Ele precisou de ter uma mulher restaurada. Ele precisou de ter uma mulher curada. Mulher diferente de homem. Para fazer 10 neném, ela tem que estar bem. Se é que vocês entendem. Ela precisou ser curada. Essa noite Deus te trouxe aqui para eu te dizer, é a noite da sua cura, é a noite da sua virada. A mulher do fluxo de sangue tocou, a mulher, a viúva de Sarepta, ela ofertou.
A mulher sunamita, ela preparou o ambiente. A mulher de Noé, ela sustentou o chamado do marido. A mulher de Jó, ela falou no meio da dor, e a próxima, e o próximo é você. Ei, você está sendo levantado hoje. Talvez até hoje a terra não conhece o seu nome, a terra conhece apenas a sua dor. Eu quero te dizer que hoje o céu está escrevendo o seu nome e dizendo: a partir de hoje você tinha um nome de dor, mas aqui no céu eu tenho um livro aonde eu estou escrevendo um novo nome. Fica de pé no seu lugar, pelo amor de Deus. Fica de pé no seu lugar, pelo amor de Deus. Essa noite é noite de cura. Eu não sei como que você entrou aqui. Talvez você está aí como essa mulher do fluxo de sangue, sangrando, com uma enfermidade, sofrendo por causa dela, reconhecido por causa dessa dor. Eu quero te dizer, essa noite é a noite que Deus vai te curar. Essa noite é a noite que Deus vai transformar a sua história.